Graça e paz, meus queridos, mais uma vez nós estamos por aqui, hoje falando sobre um texto muito bacana, né? Que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, que diz assim: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filho obedientes, não vos conformandos com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto me chama muita atenção, porque ele é um convite e uma exortação à santidade, né? Cingir o entendimento, ou seja, ter uma mente preparada, aberta para compreender o Evangelho de Deus, de forma que, através da ação do Espírito Santo, nós possamos ser transformados, né? Esta frase, este costume de cingir os lombos, como o apóstolo Pedro ele começa o seu primeiro versículo, ela é uma expressão usada e que remete aos costumes oriental daquele tempo, de prender a túnica para estar pronto para agir, né? Então, quando as pessoas estavam ali tomando conta das suas ovelhas, em lugares muito rochosos, nós sabemos que os pastores usavam túnicas, então eles amarravam a sua túnica até perto da coxa para facilitar a locomoção ali, para que eles pudessem ter um melhor desempenho no seu serviço de pastorear as ovelhas ali e facilitar um pouco também a caminhada dentro deste processo que eles desenvolviam ali no seu trabalho. Espiritualmente falando, o que nós podemos aprender com esta frase, com este primeiro versículo? Portanto, cingindo o lombo do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Primeiro, nós precisamos entender que ele está falando sobre entendimento. Entendimento é compreensão, é o uso da nossa mente. E a segunda parte do versículo vai dizer de ser sóbrio. Sobriedade é você saber realmente aquilo que você está fazendo, né? Quando nós nos deparamos, por exemplo, com uma pessoa que que ela não está sóbria, talvez por efeito de álcool, de alguma droga ou algum surto psicótico, você vê que essa pessoa perde a razão e ela perde a noção da realidade. Então, cingir os lombos dos vossos entendimentos é abrir a mente, né? Ser transformado pela palavra de Deus, para que nós possamos compreender, ter uma mente preparada, né? Ter uma disciplina nos nossos pensamentos e estar pronto para viver a fé. Nós não podemos viver uma fé rasa. Irmãos, todos os dias Deus tem algo novo a realizar em nossa vida. Todos os dias Deus tem algo tremendo a fazer em nós e através de nós. Então, a busca pela palavra, a busca pelo conhecimento, a proximidade de Deus, buscar a santidade, afastar de tudo aquilo que pode nos levar mais para perto de Deus,
seria uma ação, uma atitude muito sábia. Nós temos aqui algumas referências bíblicas que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer assim, ó, transformai-vos pela renovação da nossa mente. Né? Efésios capítulo 4, versículo 23, renovai-vos no espírito do vosso entendimento. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Nós entendemos, irmãos, que quando uma pessoa ela se converte, ela vem com muitas bagagens, muitos costumes, e eu estava vendo uma comparação sobre o ensinamento que Jesus, a postura que Jesus lidou com determinados assuntos e a postura que os apóstolos precisaram lidar com determinados assuntos, né? Existem muitos assuntos que Jesus não tocou, porque ele teve um comportamento e um objetivo um pouco diferente, que era propagar, né, o reino de Deus, cumprir nele as profecias que estavam escritas e proferidas por profetas lá no passado. Mas você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre matrimônio, sobre a homossexualidade, né, os apóstolos ali tratando de assuntos que Jesus não tratou diretamente. Por quê? Porque o contexto dos apóstolos, do apóstolo Paulo, nas cidades aonde eles iam pregar na palavra, né, explicar ali sobre o reino de Deus, as pessoas elas cresciam em algumas cidades, alguns lugares, com maus costumes que para eles eram totalmente normal. Existia incesto, existia adoração a deuses, a prostituição, né, um ritual, como é que eu posso dizer, religioso, onde envolvia práticas sexuais e tantas outras coisas, como sacrifícios de crianças, né? Então era uma bagunça total. E quando esses discípulos ou apóstolos, eles começam a pregar o evangelho nessas culturas totalmente diferente daquilo que eles estavam, que os receptores estavam vivendo, eles precisaram lidar com isso para mostrar que aquilo que eles estavam praticando não só era imoral, como era algo que desagradava a Deus. Então o apóstolo Paulo, Pedro e tantos outros apóstolos precisaram tratar de assuntos que eram necessários ser tratados naquele contexto em que eles viviam. Então, para resumir esta primeira parte aqui que nós estamos falando, o que acontecia? O indivíduo se convertia ao Senhor e ele trazia toda aquela bagagem, né, com ele de maus costumes, né? Então tinha muita intriga, adultério, fornicação, tem muitos assuntos aí que foram tratados, né? Que eles precisaram então entrar com a palavra de Deus e fazê-los entender que precisaria ter uma mudança de atitude. É o que a gente usa hoje, aquela famosa palavra metanoia, que é a mudança de mente. Então as pessoas precisavam entender que para viver o evangelho de Deus, para buscar a santidade para a vida deles, era necessário, né, que eles abandonassem os maus costumes e começassem a ter a sua mente renovada pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, tudo começa na mente. O pecado começou na mente, mediante a uma vida errada, a uma cultura errada, e agora ele precisava ser trabalhado também
né, na mente, para que a pessoa pudesse compreender, à medida que ela ia se aproximando de Deus, conhecendo a Deus, a sua mente começava a ser preparada e eles começavam a enxergar a necessidade de mudança para as suas vidas. Então, você vai ver Jesus tratando de assuntos, lidando com situações diferentes daquelas com que os apóstolos iriam lidar depois, justamente porque os contextos eram totalmente diferentes, né? E é interessante. Uma aplicação pessoal que nós podemos trazer aqui, mediante aos textos que nós estamos trazendo aqui, né, nas referências aí que os irmãos podem acompanhar, de Efésios 12, 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quer dizer, o que é renovar a mente? É aquilo que é velho e desagrada a Deus, aprendeu que desagrada a Deus, não pode mais fazer parte da nossa vida. Então, nós vamos trabalhar isso na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções. Renovai-vos no espírito do vosso entendimento. E segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, levando cativo todo pensamento à obediência de Deus. Ou seja, tudo aquilo que não presta, que foi introduzido na cultura, na criação do filho, e o indivíduo cresceu com aquilo como se o pecado fosse algo normal. Agora, uma vez conhecendo a verdade das Escrituras Sagradas, eles precisavam levar cativo, ou seja, levar aquilo a Cristo para que aquilo não fizesse mais parte da vida deles e eles vivessem em obediência. Então, qual é a aplicação para a nossa vida? Uma vida espiritual forte começa na mente. Quem não governa seus pensamentos não governa a sua vida. Por isso que nós precisamos de uma mente preparada e de uma vida transformada. Se quisermos receber a graça de Deus em nossa vida, o amor de Deus em nossa vida, quisermos buscar a santidade do Senhor para a nossa vida, nós precisamos realmente nos voltarmos ao Senhor, renovar a nossa mente. Aquilo que era pecado antes continua sendo pecado hoje. Então, através da palavra de Deus, inclusive, a palavra de Deus é o melhor mecanismo deixado por Deus, onde ele se revela para nós e revela-se também a sua vontade, a vontade dele para a nossa vida. E através dela, nós conseguiremos trilhar os caminhos que nos levarão à santidade, cuja a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Certinho? Vamos então para a segunda parte do nosso da nossa imagem, do nosso slide aqui, na verdade, né? Cingindo o entendimento, tendo uma mente preparada. Qual é a explicação aqui? A expressão cingir remete ao costume oriental de prender a túnica para estar pronta para agir. Como eu disse aqui um pouquinho antes, no início, os lugares eram rochosos e quem é mulher sabe que quando ela está com um vestido muito comprido, de repente, para dar passos mais longos, fica difícil. E as túnicas eram uma forma era um vestido comprido também, né? De forma que os lugares rochosos, as montanhas, para se produzir um bom trabalho ali, dificultava um pouco andar. Então, as barras das vestes, ela era amarrada até os lombos, e aí a perna ficava livre para poder trafegar, correr e até mesmo admoestar ali as ovelhas como fosse preciso. Então, irmãos, precisamos então
de uma mente preparada na presença do Senhor. Precisamos ter disciplina nos nossos pensamentos, né? Pensamentos vão e vêm sobre a nossa cabeça, principalmente quem viveu uma vida errada a vida toda, né? Então nós precisamos trabalhar a nossa mente para ter a mente de Cristo, para que a palavra de Deus faça mais sentido e tenha mais poder em nós do que uma vida toda errada fora da presença do Senhor. E estar pronto para viver a fé. Irmãos, quando eu falo viver a fé, eu estou falando de viver o impossível. Porque a fé é você acreditar, né? Você crer naquilo, você crer, você ter a certeza daquilo que você não vê. Uma fé genuína é isso. Se você precisa de algum mecanismo, como eu vejo às vezes em algumas igrejas, e aí é um problema delas, onde você recebe uma rosa ungida, uma caneta consagrada, um objeto ali, né, seja ele qual for, para que a sua fé seja acionada, essa fé não é verdadeira, porque ela precisa de um mecanismo, de um empurrão, para que você acredite. Tá? Eu sei que às vezes nós precisamos de algumas estratégias, não é verdade? Para que nós recebemos algum empurrão, sim, para ter uma motivação maior para crer, mas quando nós estamos atrelados a objetos e outras coisas palpáveis, a nossa confiança muitas vezes não está em Deus, mas está na rosa, está no jornal, está na camisa que foi desatado o nó, está no óleo que foi aspargido pelos cantos da casa e assim por diante. Então, é uma situação muito complicada, né? Uma mente preparada para a vida, para uma vida transformada. Prepare a sua mente, meu irmão. Discipline seus pensamentos e viva a fé com propósito. Uma vida espiritual forte, ela começa na mente. Quem não governa seus pensamentos, presta atenção nisso. Quem não governa seus pensamentos, não governa a sua vida. Se os nossos pensamentos são levados por emoções, por ideologias, por coisas que às vezes estão por aí, né, dominando pessoas, e nós não temos o controle dela, é uma situação complicada. Mas quando nós governamos o nosso pensamento, né, quando nós conseguimos dominar o nosso pensamento, nós governamos também a nossa vida. Certinho? Deixa eu ver essa aqui, se é o 3. Isso, agora é o 3. Esperai inteiramente na graça, uma esperança firme. Deixa eu mudar aqui o meu lado aqui agora. Aqui, certinho. Muito bom. Esperai inteiramente na graça, né? Está aqui no versículo. Vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santo como eu sou santo. Assim, logo no primeiro versículo. E esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. É o capítulo 1, versículo 1. Parte B do versículo, né? Nós precisamos esperar na graça, ter uma esperança firme, tá certo? O crente, ele não anda por vista, tá, irmão? Se nós observarmos as coisas que acontecem ao nosso redor, seja em noticiários de TV, perdão, em tantas outras coisas ruins que têm acontecido à nossa volta, nós não conseguimos confiar. Mas quando nós pautamos a nossa vida
na presença do Senhor, quando nós colocamos a nossa vida na presença do Senhor e fazemos dele a nossa esperança é algo inabalável, né? Porque o Senhor é aquele que nos sustenta. Pedro, ele aponta para um futuro, ele está falando, não é de um momento presente. Começou no passado com a ação de Deus de nos amar, de entregar o seu filho, foi passado aos discípulos, e os discípulos passaram para os seus discípulos, que foi passando, e isto vem reverberando durante todo o futuro, ou seja, essa mesma esperança firme que estava lá no passado, ela precisa ser, ela precisa continuar na nossa vida, porque o que os apóstolos fizeram, o que esses homens fizeram, o que esses homens pregaram e viveram, estava apontando para um futuro. Que futuro era esse? A revelação de Jesus Cristo e a graça completa que se manifesta, a graça completa do Senhor, graça essa ou misericórdia, que é favor imerecido, que Deus deu para nós, simplesmente por nos amar. Essa esperança, ela não é parcial, tá certo? A esperança da graça, a esperança de Cristo, a esperança da salvação, a esperança do perdão, a esperança da redenção, ela não é parcial, ela é total. Total, tá certo? Pedro, ele aponta para o futuro, né, a revelação de Jesus Cristo e a graça completa que será... E a graça completa... Deixa eu tirar os óculos aqui um pouquinho, para enxergar melhor, acredito. É porque tem uma parte que é para perto e outra para longe, né? E aí eu ainda não acostumei com ela. Mas Pedro, ele aponta para o futuro, como já disse ali em cima, que é a revelação de Jesus Cristo. E a graça completa que será manifesta, né, quando Cristo em sua plenitude vier para o seu povo. Essa esperança, como disse ali, não é parcial, ela é total. Essa esperança, ela produz em nós, essa esperança produz. Não nos desesperamos. Ela traz esperança, então ela nos mantém firme. Nós não desanimamos. Ela traz a nós uma certeza. E não nos corrompemos com este mundo, ou seja, a nossa esperança que está em Deus, ela gera em nós uma calmaria, uma segurança, uma tranquilidade, né? Ela não nos faz desistir, ainda que demore pelo nosso tempo, porque eu costumo dizer, né, e isto é um fato, que quem tem tempo curto somos nós, mas Deus, ele é atemporal. Não nos corrompamos com o mundo. Por quê? Porque nós temos certeza daquilo que nós estamos vivendo com Cristo. Então a nossa esperança, ela está segura em Cristo, hoje, amanhã e para sempre. Eu tenho aqui algumas referências bíblicas que está em Tiago, capítulo 2, versículo 11, que vai dizer, aguardando a bendita esperança. Nós estamos aguardando a esperança de Cristo que é em nós. Colossenses, capítulo 3, versículo 2 e o 4, né? Pensai nas coisas que são do alto. Por quê? Uma vez com uma mente renovada, uma vez recebendo Cristo, uma vez vivendo para Cristo, nós entendemos que este mundo não tem nada a nos oferecer. Certo? Então, o que devemos pensar? Pensar nas coisas que são do alto. Tá certo? Romanos capítulo 5, versículo 2 vai dizer, exultamos na esperança da glória de Deus. É o que estamos aguardando, irmãos. A palavra de Deus vai dizer que em um momento, em um abrir e fechar de olhos,
né? Jesus vem buscar aquele povo santo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. E aí a igreja que está sofrendo, passando por perseguição, calúnia, sendo cerceada muitas vezes do seu direito, esse momento vai acabar. E a nossa esperança é que Cristo venha nos buscar para nos levar para Deus. Amém? Quem vive esperando em Cristo, presta atenção nisso, não se desespera, não desiste, não se corrompe com o mundo. Então, um conselho, mantenha seu olhar firme em Jesus. Ele é a nossa esperança. Agora, e na sua revelação gloriosa. Ele é a nossa esperança agora, tá? E na sua revelação gloriosa. Ou seja, o momento está difícil, a situação está complicada, mas ele continua sendo a nossa esperança. Tá certo? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim: por isso, cingindo os vossos entendimentos, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Não deixe a sua mente flutuar com as intempéries da vida, meu irmão, com as investidas do inferno, porque você tem um Deus que está cuidando de você. Seja sóbrio, seja um crente verdadeiro. Eu falava ontem na igreja, entre nesta casa para adorar, saia para servir, entre nesta casa para se relacionar com Deus. Né? Nós precisamos disso, precisamos dessa graça em nossa vida. E com essas práticas, trazendo para a nossa vida, nós estamos buscando a santidade, ou seja, buscar a santidade é ser cada dia mais parecido com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver aqui, acho que tem o 4 ainda, não. Agora nós estamos já na conclusão. Cingindo o lombo. Conclusão. Nós estamos, então, caminhando aqui para a conclusão. Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Pedro nos chama a uma vida intencional. O que é uma vida intencional? Compreendemos as Escrituras? Amém. Faz sentido para a nossa vida? Sim. Os nossos olhos espirituais foram abertos e hoje nós entendemos que o que está à nossa volta, infelizmente, é algo que traz um desconforto espiritual muito grande. Então, meu irmão, tenha a intenção de viver no céu. Tá? Não basta crer. Eu costumo dizer isso. Servir a Deus não basta crer que Ele é bom, que Ele pode, que Ele faz, que Ele acontece. É preciso viver de forma consciente. Quem é você lá na igreja? Quem é você quando você está no seu quarto? Você é mais um na fila do pão ou você é um servo de Deus que tem autoridade em todo lugar que você andar? Assim como um policial que mesmo depois que ele está reformado, aposentado, essa seria uma palavra mais popular, ele nunca vai deixar de ser polícia. Independente de onde nós estivermos, tenhamos a consciência de que somos de Cristo e precisamos viver para Ele. Tá certo? Então, eu não sou crente só dentro da igreja. Eu sou crente dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro da minha escola, dentro do trem, do metrô, aonde eu estiver, eu sou um servo do Senhor. Então preciso ter uma mente renovada, uma mente preparada. Eu preciso ter vigilância com a minha vida, ou seja, nós que conhecemos ao Senhor através da sua palavra, nós sabemos o que é bom para a nossa vida e o que não é. Então nós precisamos vigiar, filtrar aquilo que é bom para nós e aquilo que não é bom para nós. E colocar, né, a sua esperança em Cristo, a nossa esperança em Cristo.
porque é dele que vem a nossa salvação. Então, meu irmão, repetindo aqui 1 Pedro capítulo 1, portanto, cingindo o lombo dos vossos entendimentos, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então viva a palavra de Deus, viva a graça de Deus na sua vida, procure afastar de tudo aquilo que não presta, de tudo aquilo que não convém, e vamos, mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas dificuldades, vamos continuar trabalhando para o reino de Deus, povoando o céu, e se Deus quiser, em nome de Jesus, termos as nossas arestas, os nossos excessos tirados pelo poder da palavra de Deus. E que esse poder da palavra de Deus nos traga uma consciência sadia, uma mente preparada, nos faça vigiar e termos uma esperança que vai além de tudo que um governo humano possa fazer, mas aquela esperança que Cristo nos dá, em nome do Senhor Jesus. Hoje, Deus está chamando por você. Então, organize a sua mente, restaure sua vida espiritual, renove a sua esperança e que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. A doce paz, em nome do Senhor Jesus. Cada sonho, cada dor, eu consagro a ti, meu Salvador. Santidade ao Senhor.